Aí, castigar o corpo, aí, o flagelo, o autoflagelo, né, como forma de boa obra. Não abraçar as delícias, e aqui delícias que são delícias sexuais. Tá? Onde eu parei? Não abraçar as delícias, amar o jejum, longos jejuns, certo? Reconfortar os pobres, visitá-los, né? Vestir os nus, isso é boa obra. Visitar os enfermos, boa obra. Sepultar os seus mortos, é uma boa obra. Socorrer nos tempos de tribulação, boa obra. Consolar aquele que está sofrendo, é uma boa obra também, né? Fazer-se alheio, ou seja, desinteressado das coisas do mundo, isso é uma boa obra. Nada antepor ao amor de Cristo. Tudo que te atrapalha em relação a Cristo, abra mão para não atrapalhar a sua relação com Cristo. Não satisfazer a ira, não se irar, não dar lugar à ira, né? Não reservar tempo para a cólera. Não conservar a falsidade no coração, isso é uma boa obra também. Não conceder paz simulada. Em outras palavras, não ser falso na sua proposta de paz, né? Cadê? 27. 27? 26. Não se afastar da caridade, da própria prática em si das boas obras, né? Da prática do amor. Não jurar para não vir a perjurar. Proferir a verdade de coração e de boca. Não retribuir o mal com o mal. Não fazer injustiça, mas suportar pacientemente as que lhe são feitas. Interessante, né? Não fazer injustiça, mas suportar pacientemente as injustiças que lhe são feitas. Amar os inimigos. Não retribuir com maldição aqueles que te amaldiçoam, mas antes abençoá-los. Suportar perseguição por amor à justiça. Não ser soberbo. Não ser dado ao vinho. Não ser guloso. Isso é um problema, porque tem muito monge, né? Não ser guloso. Não ser apegado ao sono. Nada de dormir demais, né? De ser amigo do colchão, né? Não ser preguiçoso. Não ser murmurador. Não ser detrator, né? Caluniador dos outros, né? Colocar toda a esperança em Deus. Isso é uma boa obra. O que achar de bem em si, atribuí-lo a Deus e não a si mesmo. Ou seja, não seja vaidoso acerca das tuas habilidades, acerca das coisas boas que existem na tua vida. Atribua isso a Deus, é o que estou dizendo. Tem muito levita, hein? Outro cantor da igreja que devia por esse aqui. Ela se acha o cara preto, né? Porque tem uma boa voz. Vamos lá. Parei onde? 43 agora, né? Mas quanto ao mal, saber que é sempre obra sua e a si mesmo atribuí-lo. Ah, eu fiz o mal por culpa do diabo, por culpa do demônio. Não é nada do diabo não, né? O diabo é o tentador, é o perturbador, mas quando caímos, a culpa sempre é nossa. Não há na escritura culpa do diabo quando o homem cai, né? Não é culpa do diabo. Ah, o diabo não envolveu, não, a culpa é minha. A virtude é de Deus, a culpa é sempre minha. Temer o dia do juízo, ter pavor do inferno, desejar a vida eterna com toda a cobiça espiritual, vigiar a toda hora os atos de sua vida, saber como certo que Deus o vê em todo o lugar, quebrar imediatamente de encontro ao Cristo os maus pensamentos que lhe advêm ao coração e revelá-los a um conselheiro espiritual.
Procurar o pastor, por exemplo, né, se está tomado de desejos insanos, pensamentos ruins, de qualquer ordem. Procurar o sábio, né, que possa te orientar. Guardar sua boca da palavra má ou perversa. Não gostar de falar muito. Interessante. Não falar palavras vãs ou que sirvam para provocar riso. Lembrem do filme O Nome da Rosa? O cara tinha encrenca com o livro de Aristóteles, que era uma comédia, né? Uma comédia que fazia uma sátira da vida, né? E o livro tornou-se maldito, escondido pela igreja. O riso era algo visto como uma expressão menor, né? A virtude estava na gravidade, a virtude está na seriedade, né? Não gostar do riso excessivo ou ruidoso. Ouvir de boa vontade as santas leituras. Não só a Bíblia Sagrada, mas os livros, né? As biografias, as chamadas hagiografias, né? Que é o livro dos santos, que contava a história dos apóstolos, etc. E tal. Dar-se frequentemente a oração. Confessar todos os dias a Deus na oração com lágrimas e gemidos as faltas passadas. E daí por diante, emendar-se delas. Não satisfazer os desejos da carne. Odiar a própria vontade. Obedecer em tudo às ordens do abade, mesmo que o que não aconteça, proceda de outra forma. Lembrando-se do preceito do Senhor, fazei o que dizem, mas não o que fazem. Não querer ser dito como santo antes que o seja, mas primeiramente sê-lo, para que com tal o tenham com mais fundamento. Pôr em prática diariamente os preceitos de Deus. Amar a castidade, não odiar a ninguém, não ter ciúmes, não exercer a inveja, não amar a rixa, fugir da vanglória, venerar os mais velhos, amar os mais moços, orar no amor de Cristo pelos inimigos, nunca desesperar da misericórdia de Deus. Eis aí os instrumentos da vida espiritual. Isso aqui, essa lista imensa, é uma regra entre 73. Então, o postulante, eu quero entrar, ó, você tem que praticar boas obras. O que são as boas obras? Aí você entrava, concorda? Agora, a maioria diz, concorda, não consegui, porque havia uma exigência virtuosa, né, da vida. E muitos levavam isso a sério. Né? A tradição é unânime, a tradição histórica. Né? A ideia depois você vai ter desvios morais entre os monges, novamente, para a terceira vez citando O Nome da Rosa, você vai ter ali desvios morais naqueles personagens do livro que virou filme. Né? Então você vai ter isso também, claro, seres humanos. Mas você teve, durante muito tempo, essas disciplinas sendo colocadas a sério, tanto que atraía muita gente por causa da oferta digna de vida que os mosteiros apresentavam. Okay? Caminhando para o fim, gente, 11h36, minha aula termina meio-dia, como eu falei. Segundo tempo de aula a gente não vai ter. Qual é a avaliação que a gente pode fazer dessa ideia? Depois vocês leiam, eu aconselho vocês a ler as regrinhas todas. É uma leitura bem agradável, tá? Rapidinho vocês passam por ela, vocês vão conhecer as regras de São Bento. São válidas até hoje, a gente não vai. Professor, oi. Fazer uma pergunta? Pode. Elias, Eliseu, do Antigo Testamento, e os essênios poderiam ser uma forma de monasticismo? Não é monasticismo, porque a gente estaria cometendo um anacronismo, né? Porque você não tem tradição monástica naquela época. Não, o que você pode ter neles é uma inspiração, né? Os monges, especialmente os eremitas, os anacoretas, de olhar para Elias, porque Elias fazia esse tipão, né? Isolado, o cara está sozinho, até entra na caverna, né? Pela depressão, parece ter as mesmas ideias, né? As mesmas ideias de consagração, né? A diferença é que você tem Elias,
profeta de confronto, né? Parte para cima de Herói, de Acabe, né? E um cara muito mais itinerante, né? Ele é de fato um profeta, ele não é um monge, mas o monge poderia capturar algumas ideias presentes em Luís: consagração individual, fidelidade a Deus, distância da autoridade, né? Elias queria a distância do rei. Então, esses elementos estão presentes. Quanto aos essênios, também seria um anacronismo, porque os essênios estão ali no século I, e o monasticismo é uma experiência social do século IV, a partir do ano 300. Mas você também vai ter naquela comunidade elementos que estarão presentes nos monges, que é o da separação, a vida ascética, a vida disciplinada, né? Laborial. Os essênios eram laboriais. Então, nesse ponto, você vai ter pontos de contato entre eles. Okay? Pessoal, estava pensando aqui no seguinte: a intenção desses monges de se santificar, se enclausurando dessa maneira, é claro, mas o ir de Jesus, ir por todo mundo, para aqui, como que eles iam se eles estavam todos confinados? E esse foi um dos erros dos monges. Houve aquela reforma, então, O Lloyd Jones critica exatamente esse ponto, né? Porque Cristo diz lá no Sermão do Monte, né? Vós sois o quê? O sal da terra, né? E a luz do mundo, né? Então a luz tem que brilhar no meio da escuridão. Então a presença da igreja, a presença do crente é no meio da sociedade, né? Evangelizando e discipulando as nações, batizando o Pai, do Filho e do Espírito. Quando você se enclausura, você perde esse contato. Você vai evangelizar quem? Se todo mundo é evangelizado lá dentro, né? Então esse foi um grande erro dos monges. Essa consagração, a consagração ascética, ela não é bíblica. O Max Weber, quando ele vai escrever um livro, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, ele fala o seguinte, que as nações calvinistas prosperaram por causa de um tipo de ascese que foi praticada pelos calvinistas, diferente da ascese monástica. A ascese monástica é separatista geográfica. O mundo está ali e eu estou cá. Essa é a ascese monástica. A ascese calvinista é estou no mundo, mas não sou do mundo. Essa é a ascese calvinista. Não faço parte desse sistema, mas eu estou no mundo. Eu trabalho, eu estudo, posso ir para o exatamente, eu estou aqui. Exatamente. Então, é uma ascese no sentido que eu não faço o que o mundo faz, mas eu estou presente no mundo. Né? Então, o Max Weber foi muito feliz. A ascese do calvinismo, ela é uma ascese moral, não é geográfica. Não é uma ascese geográfica mesmo. Ela é uma ascese moral. Estou aqui, mas não faço nada dos que estão aqui. E com essa ética, né, com essa moral diferenciada, o calvinismo vai influenciar profundamente a Europa, coisa que os monges, depois de certo tempo, não conseguiram mais fazer. Estava todo mundo confinado no mesmo lugar. Até hoje ainda existe, né, esse movimento, né? Sim. Então, no começo desse movimento, não existia o Novo Testamento para que ouvisse isso, né, no Novo Testamento. Mas, de lá para cá, né, como existe o Novo Testamento, até hoje existe esse movimento, fizeram para viver, né? Sim. Porque o Novo Testamento ele vai ser organizado no século IV, né? Depois do começo desse. Exatamente. Então não tinha tanto acesso a essa leitura. Exato. E era uma ideia muito sincera, né? De nos separarmos para servirmos a Deus. Mas ele não deu essa ordem. Não é separação, mas é envolvimento. Né? Bem, então vamos fazer a nossa avaliação, né? Para poder caminhar para o fim da aula. Importante considerar primeiramente os aspectos positivos do monasticismo. São muito mais do que os negativos. Tá? O que a gente pode destacar de aspecto positivo nessa avaliação? Primeiro, em termos práticos, foram os monges que desenvolveram as principais técnicas agrícolas do mundo antigo. Né? Praticamente os monges livraram aldeias, povos, vilarejos da fome, porque eles ensinavam a cultivar a terra, a plantar conforme as estações, ensinaram que tipo de semente é mais propícia, né, para determinada região, determinado tipo de solo, né, e com isso as
famílias próximas que moravam, né, nas aldeias próximas eram salvas das fomes, que era muito comum na Idade Antiga. Para os irmãos terem uma ideia, no livro Teologia dos Reformadores, né, do Timothy George, ele vai falar de períodos de peste, né, que até mesmo antecipou a peste negra, onde, por exemplo, na região da Polônia, não tinha nada para comer, os rios estavam congelados, as lavouras todas destruídas por causa do inverno rigoroso na Polônia, os rios congelados não podiam ofertar peixe às vilas, né? Galinhas mortas, bois também mortos, congelados, não tinha como armazenar, não tinha conceito de armazenamento, não tinha os recursos de aquecimento que tem hoje. O que sobrava para comer? Sobrava gente. E você vai ter registros na Idade Média de gente comendo gente. Na Europa, na Polônia. Isso está no livro Teologia dos Reformadores. Os monges, com as técnicas empregadas, ensinando qual é a fruta própria para esse clima, eles salvaram a civilização dessa imoralidade. Então há uma dívida social com os monges que ensinaram essas técnicas. Só um das milhares das contribuições dos monges gregos. Florestas foram limpas. Eles ensinaram a abrir, né, a você, o que a gente chama hoje de poda, né? Você podar. Quando você poda uma árvore, você poda uma árvore frutífera e tudo, ela se revitaliza e oferece mais frutos, né? E é fato, né? Inclusive, em janeiro, eu chamei um rapaz, eu tenho um jardinzinho no fundo da minha casa, que é bem harmonizado, né? Pé de manga, pé de amora, pé de caju, pé de pombo. E aí ele podou como que um tronco ganha, né, vitalidade, né? E os monges ensinaram isso para aquelas regiões. Eles drenavam pântanos, ensinaram as populações a drenar os pântanos. Os monges abriram estradas, viabilizando acesso. Onde o mosteiro estava estabelecido, as vias de acesso não foram construídas pela prefeitura da época, pelo burgo da época, pelo governante. Quem construía os acessos, como você tem gravuras, fotos, né, dos mosteiros antigos, ou assiste um filme da Idade Média, e para ter acesso tem aquela estradinha. Quem é que abriu aquela estradinha? Você não tem companhia de estradas e rodagens, né? Não tem servidor público fazendo isso. Quem é que fazia então? Quem fazia o monge. Oravam, andavam cedo, oravam, praticavam a lectio divina, e na hora de trabalhar tinha a galera do trabalho interno dentro e tinha a galera do trabalho externo, né? E entre os trabalhos externos a construção de estradas. Ensinaram também a construir viveiros, né? E influenciando inclusive o conhecimento de fazendeiros. Grandes latifundiários, eles olhavam o que os monges estão fazendo, o que eles estão plantando, e copiavam. E aquilo se reproduziu em toda a Europa. Então, contribuição fantástica, né? Mantiveram viva a erudição da Idade Média. Os grandes intelectuais da época eram os monges. Quem eram os professores das universidades? Todos, sem exceção, eram os monges. Porque na Idade Média você tem 3 categorias sociais: clero, nobreza e a plebe, o povão. Clero e nobreza tinham acesso à educação e à cultura. A plebe não. O povo vivia na ignorância, não sabia ler nem escrever. Quem é que ensinava o povo a ler e escrever? Não era a corte. O rei sentava bem, vamos lá, súditos, vamos aqui, vou ensinar o alfabeto para vocês. O rei queria saber. O duque queria saber, a rainha queria saber. O povão. Quem ensinava essa galera era de hoje, né? Como Marta vem citando, né? O nome da Rosa. Você tem o noviço que acompanha o mestre, né? O noviço ali é o Christian Slater, né? O ator. Ele
ele chama inclusive de mestre, ele é aquele que está sendo instruído, né, por aquele mestre, que é o quê? É um monge. Ele é um monge. Então, os intelectuais, os grandes professores, quem tirou a Europa do analfabetismo foram os monges. Daí, lá no início da minha aula, na minha introdução, eu fiz um comentário. É injusto o preconceito protestante com essa tradição. Porque nós não estaríamos aqui se não fossem os monges. Quem deixa como um legado cristão para que Calvino, Lutero, Zwinglio, Teodoro Beza, Felipe Melanco façam o seu trabalho como reformadores foi a igreja que antecedeu, principalmente a igreja monástica. É ela que deixa para eles uma igreja para que eles possam reformar. Lutero reformaria o quê se não tivesse igreja? Ele não planta nada, ele não começa uma igreja, ele reforma a existente. O legado vem. Então há uma dívida imensa. Então, se a cultura, a civilização na Europa, o principal grupo que manteve essa cultura, que ensinou, tirando massas e massas da ignorância, foram os monges. Né? O alicerce da nossa igreja não é a igreja católica. Hã? O alicerce da nossa igreja É a igreja católica. É que estava aí, antes da protestante surgir. Viemos dela. Né? Então, eles são esses responsáveis. E do lado, dentro dos monges, dos mosteiros, você tinha as escolas, né, as chamadas escolas monásticas, que era essa escola onde se alfabetizava. É claro que o povão mais simples não tinha recursos, então geralmente quem podia pagar, né, para ter aula, né, para ter um professor de latim, humanidades, literatura clássica, e eram eles que me ensinavam. Né? Então, a educação era erudita de altíssimo nível, né? E as chamadas escolas monásticas ou escolas monacais, tanto faz o termo. Eles se tornaram os escribas e guardiões do conhecimento, né? De livros preciosíssimos que vinham desde a Idade Antiga e deixou como legado posterior. Praticavam também missões, porque os monges, vez por outra, eles saíam com uma missão. Estamos aqui na Itália, vamos lá na Alemanha, vamos plantar um mosteiro lá. Né? Vamos lá para a região leste europeu, né, onde está a Croácia, vamos plantar um mosteiro lá. Então havia as missões monásticas, com o objetivo de fincar naquela região um mosteiro, para que o mosteiro pudesse ser o catalisador da moral, da virtude católica cristã daquela região. Vários mosteiros foram fundados. Né? Com esse trabalho missionário, aconteceu um fenômeno bem interessante. Como os monges eram muito preparados intelectualmente, eles eram intelectuais, eles tinham acesso ao reino. Então, por exemplo, vamos fundar lá da Croácia um mosteiro. Vamos. Quando chegavam lá, né, eles tinham acesso ao reino. Né? Porque quem é você? O que esse bando de monges quer aqui no meu país? Então tinha acesso. Esses monges pregavam para o rei. Em alguns casos, os reis se convertiam. E aconteceu uma coisa muito curiosa, que é estudada, inclusive, em História de Missões. Né? Aquela obra Missões até os Confins da Terra, de Ruth Tucker. Né? Ela menciona o que eu vou dizer aqui agora. Quando esses monges entravam em contato com o rei, muitos reis se convertiam. A galera daquela nação, para ficar bem com o rei, se convertia também. Aí você tinha batismo de milhares no mesmo dia que o rei era batizado. Aí a nação se tornava o quê? Entre aspas, cristã. Não era. As práticas pagãs continuavam. Só que era uma igreja nacional, né? Um país cristão. A de cristão dele não tinha nada. E esse foi um erro que os monges não perceberam isso. Eles ficavam felizes, né? Vai ter 300 se batizando junto com o rei, e não percebiam, ou percebiam e faziam vista grossa, e terminaram batizando, e voltavam dizendo que aquele país agora tornara-se cristão, e de cristão não tinha nada. Professor, Oi. uma coisa que eu achei fantástica é quando a coisa que, por exemplo, fala um pouquinho, estudar pouco esse movimento da contra-reforma. Sim. Uma das reações da Igreja Católica, olhava por lá, estava tudo ruim. Eles que começaram a ir para outros lugares longe,
E a reforma protestante demorou para entrar nesse trabalho Sim, missionário. sim. A contra-reforma foi primeiro, foi um Sim. movimento nisso também. Brasil 1500, já tem aqui contra-reformador aqui, junto com o Cabral. Vai chegar em 1800 e É. pouco aqui também. Em grande quantidade a partir do século XIX, e a primeira missão protestante para o Brasil demorou 50 anos, quando os huguenotes, Baía de Guanabara, 1555, desembarcaram aqui. Né? Mas 50 anos depois, Mas diga assim, com peso mesmo, né? só século XIX. É. Só as missões Mas eu denominacionais, acho muito só interessante, século eu XIX. não tinha percebido isso. E eles foram, e detalhe, e eram missionários muito bem treinados, e o objetivo era chegar na elite. Né? Mas falavam com os índios e batizavam os índios também. Então, assim, era uma galera muito bem preparada para isso. E esses mosteiros, também na avaliação positiva, né? Eles serviam como refúgio para viajantes. Os viajantes estavam atravessando a Europa e se refugiavam para pernoitar e descansar. E detalhe, era a regra acolhida. Então, se um visitante, um viajante, um peregrino, o cara está indo da Espanha para a Itália, passa no meio, tem um mosteiro, ele bate para pernoitar, ele tem que ser acolhido e alimentado. E uma hospedagem é oferecida. Mas tem uma coisa, no dia seguinte mete o pé, fica aqui não. Tá? Não tem esperteza. Né? O cara não tem como fingir que é um peregrino para dar um jeito lá. Não tem nessa aí. A minha saudosa mãe, ela falava de um filme que ela viu quando ela era menina. E eu nunca assisti esse filme, né? Eu já até coloquei no YouTube e eu tenho vontade de parar para assistir, porque ela falava muito bem dele, que inclusive aquele Fausto Silva, disse que é o filme predileto dele, que é Marcelino Pão e Vinho. Né? Marcelino Pão e Vinho é a história de um menino, um órfão, né? Esse filme está no YouTube e está dublado. Ele é a história de um menino que é acolhido por um grupo de frades. Né? E ele é acolhido dentro do mosteiro. E ele vai crescer com os frades. E aí vai dar nome aos frades. Então, por exemplo, Frei Papinha, né? Porque cuidava da comida. Frei não sei o quê. Né? E mostra bem essa dinâmica das relações entre aquele que é acolhido pelo mosteiro. No caso do menino, ele fica lá porque não é criança, ele não coloca para fora, né? Mas o mosteiro geralmente acolhia aquele que batia a sua porta. Tinha então como prática a chamada hospitalização, né? Hospitalidade, vamos dizer, hospitalidade. Mas também praticavam hospitalização. Interessante. Os monges eram os médicos mais próximos que um vilarejo tinha. Por quê? É quem tinha o conhecimento. Quem tinha o conhecimento, por exemplo, imaginemos um mundo onde quem já teve cálculo renal aqui, gente? Levanta a mão. Só você? O restante é tudo bem aventurado, né? Serve nervo ciático? Nervo ciático. Também teve cálculo renal? Não? Teve também. Imagina que é ter cálculo renal na Idade Média. Sem o diocil para combater a dor. Sem intervenção cirúrgica para abrir e tirar a pedra. Sem litotripsia, né? Que é o nome do procedimento que bate aqui no rim para esfacelar a pedra. Né? Então você tinha uma dor que você não sabia explicar. A origem dessa dor. Quem é que explicava? Quem era a pessoa mais dotada de conhecimento? Mesmo que não fosse o médico, mas tinha uma ideia geral do corpo humano, os monges. Então eles eram os médicos e eles praticavam hospitalização. Eles traziam determinados enfermos para dentro do mosteiro e cuidavam. Então, nos períodos de peste, de propagação de doença, os mosteiros eram ambientes de contenção dessa proliferação. Né? Então, como eu falei, é a dívida imensa que a sociedade cristã tem. Então, os historiadores da academia, especialmente, né, a galera das humanas, da antropologia, da sociologia, que tem implicância com o cristianismo, tem que ter um respeito com a fé cristã. Deve muito à fé cristã, o que é hoje de extrato social, deve muito à igreja. Né? A acomodação de viajantes, já disse, né? Formou líderes cristãos. O grande Gregório, né? Chamado Gregório Grande, que é um dos maiores papas da história, século VII. Né? Dele vem o nome canto gregoriano.
Ele foi teólogo, pregador, escritor, apologeta, administrador, é um gigante, e um homem muito reto, muito correto. Né? Aquela ideia do Papa, vendedor de indulgência, é o cara do tempo de Lutero, século XVI. Aqui é século VII. Os papas são ainda muito retos, muito comprometidos com Deus. E o maior deles, Gregório. Gregório é um monge que chega ao papado. Então, o mosteiro, além de tudo, preparou liderança política, religiosa, administrativa para a igreja de alto nível. Né? Agora, esses são os aspectos positivos. E os aspectos negativos, alguns já falados aqui, a sociedade tornou-se decadente, né? Porque os mosteiros confinavam os excelentes, os virtuosos, e deixando o mundo caótico largado lá. Isso foi um erro. Eles não se misturavam muito. Né? Um outro problema é que havia, como sempre há, o pecado do orgulho. Muitos monges se tornaram orgulhosos espirituais, porque lá era uma ilha de excelência em todos os sentidos, teológico, administrativo, moral, e isso produziu a ponto de serem exortados, né, à humildade várias vezes. Né? Então havia um grande orgulho. Desvio de dinheiro, inclusive, né? Porque era uma ilha de prosperidade. Um mundo caótico e um mosteiro próspero, com a despensa cheia. Né? Então houve desvio, havia problemas com o ócio, por mais que houvesse rigor naquelas regras, vez por outra, em épocas estanques, em alguns lugares, havia lá um preguiçoso que estava lá para comer. Né? Eu queria trabalho duro, eu queria fugir da pobreza. Qual é a melhor maneira de fugir da pobreza? Virar monge. O trabalho não é duro, vou ficar orando e vou me alimentar. Isso aconteceu em algumas ocasiões. Tá? Agora, fechando a nossa aula, é inegável a disciplina, a organização, as noções de obediência, de respeito à hierarquia, de civilidade, de moral, de contribuição filosófica, de contribuição teológica, e os mosteiros tornaram-se referências de excelência no mundo caótico que caracterizou boa parte da Idade Média. Faculdades, escolas, grande parte delas foram fundadas por monges. Né? E isso trouxe uma contribuição imensa para a Europa. Tem uma contribuição muito importante. Com esse exemplo, fecho aqui a aula. Né? Os monges irlandeses. Tem um livro chamado, o título é esse: Como os monges irlandeses salvaram a Europa. Maravilhoso esse livro. Essa obra